Glória a Jesus. Amém? Nosso Deus, Ele é maravilhoso. E nós estamos aqui hoje na Igreja Batista Semente de Restauração, com toda a Igreja do Senhor Jesus, para exaltar e para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui com os nossos irmãos também em Cristo, respeitando todo esse momento, as normas aqui, todo mundo de máscara, mas cultuando ao nome do Senhor. Amém. E eu quero saudar todos agora que estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Também, neste momento agora, nós vamos estar compartilhando uma palavra de Deus que está no livro de Apocalipse. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Aleluia. Nosso Deus, Ele é bom e Ele já tem ouvido a nossa súplica, o nosso clamor neste dia, e a igreja do Senhor tem todos os dias clamado para que Deus venha trazer livramento sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação, no nome de Jesus. Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 7, que nos fala assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escrevo estas coisas e diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tendes pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, e eis que farei vir e prostrarei-se os teus pés. Conheço que é quem te ama, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e dai jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do Pai, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a igrejas. Amém? Glória a Deus. Amados, essa palavra mais uma vez nos ensina algo poderoso para as nossas vidas. Nós precisamos compreender que quando Deus fala para a igreja, e principalmente nesta revelação do Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, está se falando justamente sobre acontecimentos futuros. Quando você fala do Apocalipse, você está falando de coisas futuras, da revelação que Deus tem para os nossos dias. E isso nos mostra algo impressionante que Deus está falando nessa palavra, mostrando para mim e para você como ela é tão autêntica nos dias atuais a qual nós estamos vivendo, como ela é tão autêntica para nós nesses dias, a qual o Senhor fala sobre essa igreja. Ao anjo da igreja diz: aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras e eis que tenho diante de ti uma porta aberta. Amém? Deus, Ele é um Deus em todo tempo de oportunidade para tudo na nossa vida. Nós não conseguimos mensurar, porque Deus, Ele opera em meio às tribulações. A Bíblia fala que a nossa leve e momentânea tribulação está produzindo em vós um grande peso de glória. Quem consegue meditar o que essa palavra está dizendo para nossos dias? A leve e momentânea tribulação de Deus na nossa vida está produzindo em nós. A tribulação
ela produz em nós grande peso de glória quando nós resistimos todas as tribulações da nossa vida. Deus, Ele estabeleceu o seu Espírito sobre toda a carne. O Senhor, outrora, o Espírito Santo só se manifestava na vida dos reis, na vida dos profetas, a qual Deus estabelecia naquele tempo, e o Espírito Santo se manifestava. Mas quando Deus ele fala para o profeta Joel, mostrando justamente sobre o que ele iria fazer, e isso se cumpre nos dias de Pentecostes e alcança até os nossos dias. E derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Agora todos nós temos a liberdade de termos a presença, a unção, o poder do Espírito Santo em nossas vidas. E o Senhor, Ele repreende ali a Timóteo, através do apóstolo Paulo, quando ele chega diante de uma grande obra que tinha nas mãos dele, fala: pois Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e amor e moderação. Isso quer dizer um espírito valente, que age em nossas vidas. Nossa valentia não é mérito do nosso braço, mas da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Amém? Então, quando ele fala aqui, conheço as suas obras e sei, e ele fala aqui no 8, conheço as suas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Amém? E essa porta aberta nada mais é do que o poder e a revelação do Espírito Santo que está diante da igreja. A igreja ela pode passar por qualquer tribulação, ela pode passar por qualquer luta, mas ela tem a certeza que o Espírito Santo está pronto para agir no meio da igreja e na vida dos filhos dele. Porque, amados, imagine só se nós tivéssemos com todas essas situações e não tivéssemos a certeza do poder do Espírito Santo. Como poderíamos suportar as tribulações? Às vezes, alguém olha para você. Eu vi outro dia no jornal uma pessoa que tirou a sua própria vida porque ele simplesmente teve um cheque sem fundo, né? Isso já faz um tempo já, ele depositou e aí o cheque bateu sem fundo e ele ali se desesperou e se matou, tirou a própria vida. O desespero, a aflição, a angústia tomou tanto o coração daquele homem que viveu uma opressão do inferno sobre ele e que ele fez tirar a própria vida. Nós passamos por dificuldades o tempo todo. Nós, às vezes, temos a dificuldade de algo, mas o Senhor vem lá e supre as nossas necessidades. Amém? Nos atende com a sua misericórdia. Mas nós precisamos entender que tudo isso é mérito da força do Espírito Santo. E ele fala assim, ó: tem a porta aberta e que ninguém pode fechar, que é justamente a presença, a unção do Espírito Santo em nossas vidas. E fala assim: tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Deus, Ele para poder manifestar o seu poder, Ele precisa de pessoas que sejam valentes. Nós já falamos isso aqui algumas vezes. Quando se fala assim, lá no texto bíblico, que diz: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e nos confins da terra, nós imaginamos isso só falando na nossa língua, porque não tem o mesmo peso da real palavra no original, no grego, que quer dizer justamente: sereis minhas testemunhas. Naquele tempo, quando alguém ia em testemunha da outra pessoa, se por acaso aquela pessoa tivesse feito algo errado, você que foi testemunha daquela pessoa teria a mesma punição que ela. Ou seja, se ela fosse para ser apedrejada ou enforcada, como no tempo antigo era comum essas manifestações, essas ações, então aquela pessoa, olha, vai ser enforcada ela e a testemunha dela. Amém? Quem está entendendo? Então, quando Deus ele fala sobre sereis minhas testemunhas, Ele está falando no contexto original, que estava falando de alguém que estava disposto a sofrer pela causa do Evangelho, alguém que estava
estivesse disposto até diante de todas as batalhas que viessem sobre a vida dele, a passar por sofrimentos. E isso nos mostra claramente na vida de Paulo, na vida de João. João, ele foi um homem que foi jogado numa vasilha de óleo fervendo, de azeite fervendo, jogou ele naquele lugar fervendo, e ele saiu ainda com vida e foi para a ilha de Patmos, aonde teve a revelação do Apocalipse. Imagine, essa ilha era chamada uma ilha de sal. Alguém que é queimado e que está com seu corpo todo queimado, está num ambiente de sal, é sofrimento total. E aquele homem, ele esteve ali diante do Senhor, sofreu, padeceu por tudo isso, por causa do Evangelho. Nós, irmãos, nós somos olhados por Deus como a igreja dos últimos tempos, dos últimos dias, amém? E todo o cenário que nós estamos vivendo, Deus, ele está selecionando, ele está de fato mostrando a sua glória. Então ainda que você, mas eu andei tanto tempo afastado de Deus, mas se Deus, ele está te chamando para se aproximar mais e estar na presença dele, buscar a face dele, estar fortalecido em Deus, é você que ele está te chamando mesmo, e você precisa atender o chamado de Deus hoje. Amém? Atender o chamado de Deus para viver uma vida de sacrifício. Eu falei aqui outro dia sobre sacrifício, e alguém pode dizer assim: qual o segredo de viver uma vida com Cristo? A vida com Cristo, a vida de adoração, é uma vida de negação. Por exemplo, eu não estou com vontade de ir para a igreja, aí eu vou, amém? Você está negando a sua vontade, amém? Por isso que Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Então, se hoje eu não estou a fim de ir para a casa de Deus, então hoje eu vou para a casa de Deus, amém? Hoje eu estou a fim de ir para a casa de Deus, então hoje eu vou para a casa de Deus e vou fazer mais ainda para o meu Deus, amém? Porque Deus, ele anda em busca de verdadeiros adoradores, e que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Deus, a Bíblia fala que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer, mas nós temos livre acesso na presença de Deus. Lá no livro de Hebreus, fala sobre algo impressionante da vida da liberdade que nós temos em Cristo e na presença de Deus. Ele fala algo assim, sobre os céus abertos. Ele nos mostra que naquele momento que ele rasgou o véu, que ele abriu, agora tereis intrepidez ao entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. O que é a palavra intrepidez? A palavra intrepidez vem da ideia de ousadia, de ser intrépido, de ser ousado naquele momento, de ter liberdade de chegar diante de Deus e falar aquilo que Ele deseja. E isso Deus, ele nos convoca e nos dá essa liberdade, ter intrepidez ao entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Isso é uma expressão de fé. Então, todas as lutas, todas as tribulações que cercam a nossa vida, nós precisamos estar convictos de que Deus, ele está conosco. Porque ele fala aqui: e terás uma porta aberta, e eis que ele é aquele que abre uma porta e ninguém pode fechar. Amém? E qual é essa porta aberta? É justamente Jesus é a porta. E nós precisamos colocar a nossa vida diante de Deus e termos a liberdade de colocar todas as nossas queixas diante de Deus. Uma coisa é você se colocar diante de Deus e apresentar as suas dificuldades. Outra coisa é você murmurar. Outra coisa é você reclamar. Outra coisa é você ficar se queixando. Quando você coloca diante do altar de Deus verdadeiramente as suas dificuldades, o Espírito de Deus dá condições a você vencer todas as batalhas e acrescenta fé no seu coração. Uma das coisas que é interessante acerca da fé é que a fé, ela se manifesta quando o limite da força acaba. Amém?
E aí é o grande problema, porque nós estamos acostumados a ter o controle da situação, controle de tudo. Ah, Deus, eu quero o controle, mas o controle está nas mãos de Deus. E quando você perde o controle, você fala: ah, Deus, eu perdi o controle, e agora? O que é que eu vou fazer? Se você perdeu o controle, Deus está no controle. Amém? Se você tem um controle, você precisa mesmo assim entregar o controle nas mãos de Deus, porque Ele quer guiar nossas vidas, Ele quer conduzir os nossos caminhos em caminhos de vitória. E Ele fala aqui mais: e eis que farei com alguns que são da sinagoga de Satanás, desde que a si mesmos se declaram judeus e não são. O que Deus está falando? Acerca de falsos ensinamentos, de falsas doutrinas que surgirão no meio do povo de Deus, e nós precisamos tomar cuidado para que isso não seja um alvo, para que não sejamos alvo de quê? De cairmos no engano, de acharmos que porque estamos passando por luta, Deus nos abandonou. Alguém já viu alguém dizer isso? Deus me abandonou? Amém? Mas Deus não abandona ninguém. Amém? Nós abandonamos o Senhor. Deus, Ele não abandona ninguém. E às vezes até temos uma sensação de que os problemas estão acontecendo na nossa vida com muita frequência. Mas quanto mais nos aproximamos de Deus, nós enxergamos que toda aquela dificuldade, ela tem um propósito lá na frente. Amém? Para que nós sejamos bênção nas mãos do Senhor. E Ele começa a falar sobre a perseverança. Porque guardaste a minha palavra, guardaste a minha palavra e a minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação. Amém? Porque guardaste a minha palavra e a minha perseverança, eu também te guardarei na hora da provação. Deus, Ele é justo. Deus, Ele é justo. Nós pensamos acerca de Deus, Deus é misericordioso, mas Ele é justo. E Ele percebe que ainda que você esteja passando por tribulação, porque tem pessoas que passam por tribulação e simplesmente ela está passando pela tribulação, ela pode até fraquejar, ela pode vir até cometer um deslize, um pecado, mas ela sabe que tem um advogado. Amém? Ela vai lá e se rende a Deus, Deus abençoa. Mas existe aquelas pessoas que são orgulhosas e diz assim: ah, eu estou pecando, eu não vou para a igreja mais não. E se afunda no pecado. Essa pessoa, ela não alcançará, ela não tem perseverança, ela não é apta para o reino de Deus. Porque o Senhor Jesus falou sobre acerca daqueles que são aptos para o reino de Deus. Jesus fala isso, o próprio Senhor Jesus fala: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. É o próprio Jesus que fala isso. Porque nós colocamos a mão no arado, colocamos a nossa vida para deixar com que Deus assuma o trilho, o destino do nosso futuro, da nossa vida. Nós precisamos continuar confiando e perseverando, porque o Senhor, Ele promete que no dia da tribulação Ele nos guardará, porque perseveraste, guardará no dia da provação. Sabe por que tem muitas pessoas que desistem da fé? Eu já vi muitas pessoas dizendo assim: olha, eu passei por tanta luta, pastor, foi muita luta naquela época, por isso que eu larguei a igreja, larguei Jesus, larguei, as coisas de Deus. Depois que larga, procura um monte de justificativa porque largou. Ah, larguei porque o irmão falou uma palavra que eu não gostei, larguei porque eu não gostava do jeito da igreja, larguei porque tudo é tanta desculpa. Mas irmãos, em nome de Jesus, nós não devemos ter desculpa para largar ao Senhor Jesus, porque o nosso Senhor Jesus, Ele nos ama, e Ele quer que sejamos o quê? Um povo perseverante, porque é muito injusto você entregar algo para alguém que não perseverou, que não lutou. Amém? Então Deus, Ele sabe da sua luta, Ele sabe da sua dificuldade, mas Ele sabe também que a cada momento Ele tem te feito mais forte na presença de Deus.
O Espírito Santo a cada dia completa a obra que ele começou na sua vida. E uma das coisas fundamentais na vida do cristão é a perseverança. Se você for lá no livro de Romanos, capítulo 5, vai dizer lá algo poderoso para as nossas vidas, acerca da perseverança. Que ele fala: glorificai a Deus, justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. Mas não somente isto, glorifique a Deus em meio às tribulações. Olha, preste atenção, que a tribulação produz perseverança. A perseverança, a experiência. A experiência, a esperança. Amém? Então, o que Deus está dizendo? Olha só, se a perseverança a tribulação vai te fazer ser perseverante. Amém? A perseverança vai te dar experiência. E o que é experiência no contexto original da palavra? Experiência representa unção. Amém? Quem já ouviu falar em unção? Né? Unção de Deus. Qual é o significado? Vai lá e procura pesquisar o que significa unção. Unção, a palavra unção vem da ideia de capacitação. Ou seja, Deus derrama unção sobre a vida daquela pessoa. Deus derrama a capacitação sobre a vida daquela pessoa. Às vezes Deus derramou unção da palavra na vida do irmão. Deus deu a unção e deu a capacitação naquela pessoa para poder pregar a palavra. Então cada pessoa, Deus, ele derrama a unção. E cada batalha que você enfrenta te leva para um caminho para que Deus derrame unção na sua vida. Então todas as batalhas, por isso que às vezes a luta de cada um é diferente. Quem já percebeu? Eu estou passando pela luta e não tem como você dizer: a minha luta é maior do que a sua. Não tem como você competir com alguém e dizer assim: a sua luta é maior, porque cada um sabe da sua própria luta e dificuldade. Mas o que Deus nos mostra é que Ele tem uma unção para as nossas vidas. Amém? Ele tem uma unção em uma área da nossa vida para se manifestar. Então por isso que você passa por essa tribulação. Mas Deus tem unção para você. Amém? Deus tem unção para você. Então a unção é a capacitação de Deus. Aí Deus agora te dá unção, que é a experiência. Amém? E a experiência produz esperança. A palavra esperança também está no contexto original sobre fé plena. Amém? Quem tem esperança é aquela pessoa que espera na mão de Deus se manifestar. Ela tem certeza de que Deus vai fazer o melhor para ela. Amém? Então quando um cristão ele passa pelo processo da tribulação com perseverança, com experiência, que a unção é derramada, porque você só sai da perseverança, do tempo da perseverança com unção. Precisa ter unção para vencer as guerras. Precisa ter muita unção para poder vencer as guerras. E aí Deus prepara você. Aí você recebe a unção de Deus. Quando você recebe a unção de Deus, você agora passa a ter uma fé plena, uma fé perfeita em Deus, que está falando lá em Salmos também fala, fé perfeita em Deus, né? Que Deus está no meio dela, não será abalada, Deus ajudará. E ele expressa justamente que nada abala a uma pessoa que tem uma fé plena em Deus. Aí você pode declarar como aquele texto: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então Deus ele tem essa promessa para nossas vidas. E para essa igreja, Deus ele faz essa colocação de que Ele já tem uma porta aberta para mim e para você. Deus tem contra aquela igreja algumas coisas, mas uma das coisas que Ele tem é justamente sobre aqueles que se introduzem no meio da obra do Senhor. Guarda a palavra da perseverança. Também eu te guardarei no dia da provação, na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Amém? Qual a provação que a gente está vivendo que veio sobre o mundo inteiro? É ou não é? A provação que nós estamos vivendo foi só para a Europa? Não. Foi só para a Ásia? Não.
A provação que nós estamos vivendo é que veio sobre o mundo inteiro. E Deus, Ele nos promete nos guardar. Amém? Amém? Essa palavra é profética para os nossos dias. Essa palavra é profética para os nossos dias. Ele fala: venham sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Nós estamos vivendo um tempo decisivo que precisamos guardar a nossa fé, porque tudo que está acontecendo é para que a frieza se instale na nossa vida. E é tempo de nos colocar diante de Deus, orarmos e buscarmos a presença de Deus muito mais. Porque a estratégia do inimigo hoje, no mundo, contra a igreja do Senhor Jesus, é causar esfriamento. E isso é notório. Qualquer um pode perceber isso. Mas nós louvamos ao Senhor Deus, que cada um de nós, o Senhor tem a cada dia nos despertado pela sua palavra. E nós temos entendido hoje que não podemos cair no esfriamento, porque senão será o nosso fim. E precisamos agora, nessa hora da perseverança, o Senhor tem uma promessa de te guardar. Persevere em Deus. Coloca a sua vida diante do Senhor. Vale a pena entregar toda a sua vida diante do altar de Deus. E ele fala mais aqui, para encerrar. Venham sem demora, conserva o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falei coluna no santuário de Deus. Amém? Então Deus, Ele fala alguma promessa para você. Você nunca será esquecido. Amém? Todo o seu esforço, toda a sua dedicação, toda a sua vida estará sendo preservada em Deus. Por isso, amados, em nome de Jesus, é tempo de colocarmos a nossa vida diante do altar. Por isso eu quero fazer essa oração com a igreja, neste momento, pedir ao Espírito Santo que venha nos dar essa força que precisamos. Queremos falar também com você que está acompanhando aí pelo YouTube agora, para que neste momento você também coloque a sua vida diante do Senhor. Vamos toda a igreja ficar de pé. E os que estão nos acompanhando também pelo canal A Voz do Salvador, vamos estar colocando a nossa vida diante do Senhor. Para você que está em casa, se quiser pode ficar em pé, se não, põe a tua mão no seu coração e vamos pedir ao Espírito Santo que venha nos abençoar. Ó meu Rei, meu Deus, diante da tua santa e majestosa presença, Pai, nós nos colocamos, ó Deus, agora, Pai, e pedimos, ó Deus, o teu perdão. Nos perdoa, Senhor, de todo o pecado, Pai, de tudo que temos cometido que tem desagradado o teu coração, Pai. Nós nos derramamos diante do teu altar nesta hora, pedimos, ó Deus, a tua ajuda, porque a luta tem sido tão grande, Deus, que a ponto, ó Deus, de muitas vezes a sensação é que nós não vamos resistir, nós não vamos aguentar. E por isso, Pai, nós te pedimos nesta hora que a tua mão poderosa venha sobre nós e que o Senhor possa nos dar, ó Deus, o livramento, Pai, porque o Senhor fala na tua palavra, ó Deus, que a provação há de vir sobre o mundo inteiro, e nós estamos vivendo esse tempo. O mundo inteiro está passando por provação, Pai. Mas sabemos, ó Deus, que neste momento a tua mão de poder e glória se manifesta em nossas vidas. E em nome de Jesus, o Senhor, meu Deus, abençoa a tua igreja, o teu povo. Fortalece a fé dos teus filhos, Pai. No nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua presença tem nos sustentado. No nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Temos hoje, na presença de Deus, nós estaremos apresentando uma bebezinha nas mãos do Senhor. Amém? Queria chamar os pais aqui que viessem.
Amém? Fica diante do altar, nós vamos apresentar. Diante do altar, que a gente suba aqui no altar. Geralmente a gente sempre pega a criancinha, mas estamos vivendo esse momento, até para preservar vocês também. Nós vamos estar ungindo, amém? Amém. Estenda as mãos para cá, igreja do Senhor. Nós vamos estar orando. Ah, Deus, aqui estamos diante da Tua presença nesta hora. Aqui está a vida dessa criança. Colocamos diante do Teu altar neste momento, Pai. Aqui, meu Pai, fizemos questão de colocar, ó Deus, ó Pai, os seus pais aqui representando, ó Deus, o futuro dela. Porque há uma responsabilidade grande sobre as mãos dele. De também, ó Deus, conduzir essa criança nos teus caminhos. Pai, eu te peço, ó Deus, que neste momento, a tua presença, a tua unção, o teu poder, age, ó Deus, agora na vida dessa criança. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que toda ligação, que todo pacto, ó Deus, que havia, que existia, meu Pai, ó Deus, dos seus pais, ó Deus, da sua consagração que envolvia familiares do passado, no sangue, no nome, nós desfazemos agora na autoridade do nome de Jesus. Pai, quebramos, ó Deus, tudo que foi, meu Deus, lançado com palavras, ó Deus, contra essa criança, nós paralisamos agora no nome de Jesus. Pai, liberamos, ó Deus, sobre a vida dessa criança a tua presença, a tua unção, a tua força. Pai, que o Senhor venha sarar, ó Deus, de toda, meu Pai, ó Deus, situação que esteja anormal, ó Deus, na vida dessa criança. E que o Senhor faz o teu milagre na vida dela. Pai, que ela seja um testemunho vivo do teu poder, meu Pai. Nesse tempo, ó Deus, em que o Senhor promete livrar, que o Senhor guardar da provação, o Senhor venha assim agir na vida dessa criança. Abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, ó Deus, os seus pais, para que possa, ó Deus, ter, ó Deus, o entendimento, a sabedoria para conduzir a vida dessa criança, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém? Nosso Deus é bom. E, amados, nós precisamos a cada dia estar na presença do nosso Deus. Por tudo que Ele tem feito, Ele tem guardado os nossos corações. E Deus tem colocado uma porta aberta para você. Creia nisso. E viva o milagre de Deus. Viva o milagre de Deus. Agora você precisa o quê? Ser perseverante. Amém? A unção está chegando. Amém? Olha para o irmão, não está todo mundo distante, né? Não está tão perto, mas olha para o irmão e fala: sua unção está chegando. Amém? Amém? Sua unção está chegando. Sua unção está chegando. Por quê? Se está existindo tribulação, sua unção está chegando. Agora precisa perseverar. Amém? Para que Deus possa fazer o milagre. Então, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, bendizemos o teu santo nome. Que o Senhor, meu Deus, possa abençoar toda a sua igreja. Que o Senhor possa fortalecer o teu povo nesta hora. Que o Senhor possa livrar de todo o mal. Ser com os teus filhos nessa hora. Sustenta a fé de cada um deles. No nome do Senhor Jesus. Faz o teu milagre, porque cremos no teu milagre. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. E que a graça do Senhor Jesus. E que o grande amor do nosso Deus. E que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe você que está aí pelo YouTube. Lembrando a todos vocês que todos os dias às 9 da manhã nós temos um devocional e às 19h30 a programação pela Web Rádio. No sábado agora nós teremos uma palavra, um momento de louvor, live dos adoradores. Conto com a sua presença, participe, que Deus tem o melhor para você, no nome de Jesus. Amém.